Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Nasci num tempo que dizia que já era tarde demais. O mundo fez as contas e me riscou dos seus sinais. Disseram não vai dar fruto, isso aí já passou. Mas tem sementes que só brotam quando o barulho cessou. Eu carregava promessas que ninguém mais quis ouvir. Palavras presas na garganta, com medo de insistir. Aprendi que o silêncio às vezes não é castigo, é o jeito. Caríssimos e caríssimas, lembrando que a gente vive um tempo diferente, né? Faltando poucos dias para o Natal. E a gente tem um presente de Natal aí, assim, meio estranho o presente. Ontem, a mesa diretora da Câmara dos Deputados caçaram o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Interessante, quando a Câmara quer, quando o presidente quer, ele trabalha direitinho. Porque o caso da Carla Zambelli, né, é um caso que era no mesmo pezinho, na mesma situação. Mas para criar espetáculo, para criar show, para inventar moda, eles criaram aquela coisa de esticar a corda, de puxar e etc e tal. Também a gente viu aí a votação, né, para dosimetria. Aí perguntaram, o Lula vai vetar? Vai. Se você fosse o Lula, você vetaria? Não interessa se você é direita ou esquerda. Se você não vetar, você está indo contra os seus princípios. Porque diante da denúncia do golpismo, diante da realidade, onde se falou de um golpe com a possibilidade do seu assassinato, você não vetaria esse projeto da dosimetria? Olha, se você não vetar, você vai ser o cara mais filho da mãe, para não falar outro termo, que eu conheço, que atira no próprio pé. Eu, Daniel Nonato, sem ser vingativo, eu vetaria e vetaria com gosto. E colocaria lá as condições. E digo mais a vocês, com todo respeito a quem pensa diferente. Vai enganar outro, que você vetaria. Você lembra muito bem, e você lembra porque tem que lembrar, quando o Lula foi preso, a comemoração bolsonarista, né? Inclusive a Zambelli dizendo, no contexto lá da época, né, que, por favor, não deixe o Lula passar sozinho o Natal, prenda também a família do Lula. Agora ela está presa. Olha, você vê como o mundo é meio louco, essa realidade que nós vivemos, né? Olha no contexto histórico que nós estamos vivendo, e com todo respeito ao nosso momento histórico, há 8 anos atrás, né, nós tínhamos aí Lula, né, com esse processo, e 7 anos atrás, quer dizer, e com esse processo vai ser preso, não vai ser preso, vai ser preso. Hoje o Lula está livre, presidente do Brasil, e aqueles que estavam comemorando a sua prisão, um deles, inclusive, 2 deles, o Bolsonaro e a Zambelli, estão presos. Então a gente, quando fala de justiça, e a justiça que nós queremos dizer aqui é a justiça sagrada, a justiça de Deus, e desculpa eu discordar de muitos que escutam a gente aqui, no WhatsApp, ou mesmo lá no YouTube. Desculpe eu discordar de vocês, mas é estranho você ter essas posições hoje. Ninguém dizia na eleição de 18 que eleição sem Lula é eleição antidemocrática, é eleição contra a democracia. Ninguém usou o discurso que o Lula, fora da eleição, era uma eleição, vamos dizer assim, trabalhada para a vitória de uma meia dúzia. E nós sabíamos que a eleição de 18 foi trabalhada para vencer a extrema-direita. Embora a gente saiba que o resultado democrático das urnas foi respeitado. Eu não vi nenhum dos possíveis candidatos da esquerda nem da direita fazendo projeto, manifestação para derrubar quem foi eleito. Planejamento estratégico para explodir o aeroporto em Brasília. Você teve isso em 22, mas nós, inclusive foi 22 mesmo, nós tivemos esse fato no período de Natal. Graças a Deus não conseguiram, mas se conseguisse, gente, não tenho nem o que dizer. Criar o estado de sítio para poder destruir
né, a democracia e sentaram, infelizmente, né, a gente tem essa pessoa aí na história para contar. Não gostaríamos de ter. Se o Bolsonaro tivesse ficado quietinho, acabado o mandato, ido para casa, amanhã ele seria candidato. E vamos nós para o Evangelho do Dia. Lembrando que nossa alegria hoje é porque caçaram o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem. Mas com tudo isso, a gente viu que a Câmara, quando quer fazer, faz. E o Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25. A gente vai meditando aqui 3 fatores que eu vou destacar. Primeiro, a mulher estéril. Interessante que no contexto bíblico, nunca o homem é estéril. Sempre é a mulher que é estéril. Inclusive na história da humanidade, até a Idade Média, né? Pelo menos o que a gente aprendeu na Idade Média, quando a mulher não engravidava, a culpa era da mulher, né? O homem geralmente não era culpado. Não se falava na questão vamos dizer assim, do homem ser estéril. Sempre a pessoa estéril era a mulher que sofria numa relação dessa. Hoje, graças a Deus, evoluímos. Segundo, você tem aqui um sacerdote, um homem do templo. E você vê claramente, nesse contexto, que esse homem do templo não acredita em Deus. Tem muitos que estão dentro da igreja, muitos que exercem ministério, cargo de prestígio, tem nome na rede social, mas não acredita em Deus, não acredita no sobrenatural, não acredita que Deus age também de forma sobrenatural. No caso aqui, Zacarias duvidou, por isso ficou mudo. E aí tinha que ter uma prova, e a prova foi a mudez dele. Segundo, terceiro quer dizer, você vê Isabel com vergonha da graça recebida. Muitas das vezes nós temos vergonha da graça que vamos receber. O evangelho de hoje, ele traz esses 3 aspectos com o aspecto final, que você vê claramente que existe no contexto histórico uma ação de Deus. Durante todo o período da semana passada e dessa semana, iniciamos falando da origem de João Batista, falando quem era João Batista, apontando João Batista, que vai apontar Jesus. E a gente, quando aponta João Batista, e João Batista aponta Jesus no contexto amplo. E nós devemos aprender com João Batista a apontar Jesus. E nesse contexto de Zacarias e Isabel, esse casal que está aqui na Bíblia, representando a antiga aliança, uma aliança estéril, até quando Deus acha que não pode ser estéril, representando também um contexto onde Deus age dentro do templo, mas isso repercute lá fora, no sentido amplo, que no caso Zacarias entra para poder queimar o incenso, e o incenso tem um simbolismo de uma oração solene. Deus vai até Zacarias, Deus age com Zacarias, mas age no contexto real da vida de Isabel. E a graça de Deus acontece no contexto familiar, não é dentro do templo, não é dentro da igreja, dentro da realidade onde nós estamos vivendo. O evangelho que nós acreditamos, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós vivemos, ele vai acontecer na nossa vivência. O Natal não pode ser apenas remetido a esse 25 de dezembro que se aproxima, numa noite onde nós bebemos e comemos. O evangelho de hoje também traz para nós uma certeza. O templo, a nossa oração, ela tem que ter uma ação. E nem tudo que nós temos, às vezes, que vivemos é para se contar. É comum, às vezes, em alguns retiros que eu fui, em alguns espaços, algumas igrejas fazem muito disso, de ficar contando o que foi e o que não foi. Tem coisa, tem segredo, tem milagre, que é para guardar no coração. E que esse coração seja cheio da graça de Deus. Vou parando por aqui, peço a vocês de seu like, compartilhe esse áudio, você que está no WhatsApp, comente. O seu comentário é muito importante. Você que está no YouTube, não deixe também de compartilhar. Eu sou Daniel Nonato. Mas eu aprendi na espera que o tempo também salva, que não é quem grita mais alto, quem sustenta a própria alma. Meu corpo cansado dizia que eu já não servia mais, mas foi nele que a vida escolheu recomeçar.
Não foi aplauso nem palco, nem luz artificial. Foi no escuro discreto que nasceu o essencial.